Olá, meu mano Edivaldo, tudo bem? Bom dia, Rafael. Bom dia. Aqui agora viemos conhecer a cachoeira a 10 minutos de barco do condomínio Vitrine do Lago. É um passeio gostoso e um lugar bacana de fazer um piquenique também, né? O que você achou disso aqui? Isso aqui, em uma palavra e muitas palavras. À vontade, querido irmão. Uma palavra, paraíso. Amém. Olha que água transparente. Agora vamos dar uma caminhada até lá. Vamos, Rafael. Contemplar a maravilha do Criador. Aqui é o ponto que o Ribeirão dos Negros cai dentro do lago. E é uma água gostosa para tomar banho. Lugar muito bacana. E aí, gostosa a água? Maravilha! Delícia, né? Ei, coisa boa, deixa aí também, que o trem é bom demais, menino. Grande abraço para todos. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é sempre uma grande satisfação revê-los, principalmente abrindo a palavra de Deus e podendo estudar juntos. Mas antes de iniciar esse estudo, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua direção em nossas vidas, pelo Teu cuidado e o Teu amor por nós. Perdoe nossas faltas e pecados e capacita-nos, Senhor, a andarmos com retidão nos Teus caminhos, Te servindo em espírito e em verdade e ensinando aqueles que nos cercam para a Tua honra, Tua glória e Teu louvor e salvação nossa debaixo de Tua graça. É o que Te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Penúltima lição do trimestre já, hein? José, príncipe do Egito. Gênesis 41, 41. Olha o que diz. E Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Irmãos, a terra do Egito aqui nessa ocasião era a líder do planeta Terra naquele momento. Então José estava sendo promovido a príncipe. Ele estava sendo promovido a praticamente um principado sobre todo o planeta, que era dominado até então pela nação egípcia. Ele se tornou governador do Egito, mas com autoridade tal que só Faraó falava acima dele, abaixo dele mais ninguém. Só José era a segunda voz na nação egípcia. Esse pódio
que José subiu, ele é raro aos mortais, de um modo geral. Mas nada impossível para todo aquele que anda com o Deus do impossível, que serve ao Deus do impossível, que ama o Deus do impossível, que ama o Criador, mantenedor de tudo e todos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O segundo tema, a ascensão de José ao poder. Irmãos, Gênesis 41, de 37 a 57, se nós analisarmos, nós podemos notar que esse indivíduo penou severamente com seus irmãos, foi vendido como escravo e agora estava no Egito como escravo. E o que esse indivíduo passou, que na lição passada nós comentamos, o que ele passou para chegar onde ele chegou, tudo conduzido por direção divina, por provisão divina e por cuidados divinos. Esse homem sobe ao poder. Mas lembra do que Jesus falou um dia? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse homem que era escravo, irmãos, literalmente foi liberto da escravidão e se tornou o segundo homem em poder e posses na nação egípcia, ou no mundo habitado daqueles dias, irmãos. De escravo a governador, irmãos. Presta atenção. Tudo porque José nunca abriu mão de sua fé, nunca abriu mão da verdade, ele nunca aceitou ser conduzido a não ser pela verdade. Ele não só conhecia, como ele testemunhava da verdade, como ele pregava a verdade. E por isso ele foi liberto. E agora, depois de liberto, ele administrando a nação egípcia, depois de 7 anos de vacas gordas, cumprindo os sonhos que nós vimos na lição passada, já iniciando os 7 anos finais da profecia de José, os 7 anos das vacas magras, quem que aparece no Egito? Por providência divina, tudo isso estava acontecendo, irmãos. E um lugar estava sendo preparado para que os remanescentes de Deus pudessem passar pelo menos 30 anos, que era o governo de José. Entende? Esse foi o período de trégua que qualquer escravo da nação egípcia sentiria durante os 430 anos de história, aonde 400 seria de escravidão, de perseguição e de opressão. Só 30 foi inserido dentro dos 400, que estendeu então para 430, conforme o apóstolo Paulo disse, o período da escravidão egípcia. 30 anos foi de trégua. Os irmãos de José aparecem. E José de longe percebeu. E José, como não se vestia mais como um hebreu, e dominava o idioma egípcio, não tinha a menor necessidade de falar hebreu com ninguém, ele cria uma situação extraordinária, dirigida por Deus, para saber se aquela patota ali tinha mudado, se tinha consertado. O próprio Deus estava testando através de José os filhos de Jacó. Aí então, analisando Gênesis capítulo 42, nós podemos perceber então o reencontro e os confrontos que desencadearam. Que se vocês conhecem a história, lendo aqui. É o tipo de pressão que esses indivíduos receberam para ter certeza que eles mudaram de vida. E agora, eles tiveram que, aqueles filhos de Jacó, tiveram que refletir diante dos confrontos e do sufoco que eles estavam passando, eles tinham que refletir na vida deles. E José, inclusive, por conhecer a língua hebraica, que era nativa para ele, mas por aqueles indivíduos não ter reconhecido em momento algum esse irmão, tanto pelo vestuário, pelo idioma que ele falava com todos ali na nação, eles começaram a falar em aramaico ali perto deles mesmos. Falaram, Deus está nos punindo por causa do nosso irmão. E ele já começou a ver que os caras tinham mudado. Mas ele queria ter certeza absoluta, e Deus usou ele para fazer os testes devidos
para essa convicção plena. E então poder ser aberto o caminho para esses remanescentes virem para ali e preparar o caminho para outros remanescentes como eu e você hoje. Recebemos não só o Messias, mas a obra do Messias e os resultados, e agora aguardamos a sua volta. Tudo isso faz parte desse desenrolar histórico que a vontade de Deus estabeleceu para a nossa salvação de todos os tempos. E lembrar, né, que o tempo cura até queijo, né, meus irmãos? Era questão de tempo, tudo cairia nos devidos lugares. Como assim cai a verdade para mim e para você, e as oportunidades que nós recebemos para nos estabelecermos cada dia mais na mesma fé que levou José a essa posição. Pense nisso. É muito profundo, meus amados. Aqui, depois de todo esse piseiro que eles passaram, a família que mais parecia um vespeiro de encrenca, uma família totalmente desequilibrada, que era aquela ali toda, de Jacó e seus 12 filhos, e suas 4 esposas, meus amados, aqui a família pôde se unir de forma qualificada e preparada para formar a base ideal para que pudesse surgir o libertador, Moisés, e pudesse acontecer o êxodo de forma sustentável, de forma clara, para que então esse povo pudesse realmente, finalmente, receber o Messias e sua missão, que chegaria até a mim e a você. No quarto tema, José e Benjamim. Dentro desse confronto, o ponto culminante foi a questão do Benjamim. José queria ter certeza se eles, aqueles indivíduos, aqueles irmãos dele ali estavam exatamente os que levaram ele lá para aquela cisterna funda, seca, até tirarem ele e vender para os ismaelitas. Eles queriam ter certeza que aqueles indivíduos que tinham tanta inveja dele, tinha tanto ódio do pai dele, gostar mais dele, que é tão jovem do que dos outros, e de dedicar tanto a ele do que aos demais, queria ter certeza se o mesmo não aconteceu com o irmãozinho caçula dele, de sangue, que ficou para trás, que era Benjamim. Ele queria ter certeza disso. E em todas as armações que José fez, ele queria trazer esse irmão de lá para cá para ter certeza disso. E aí a coisa piorou para o lado de Jacó feio, porque Jacó já não aguentava mais de tanto sofrer por ter perdido José. E agora, quando acontece um negócio desse, ele estava disposto a perder tudinho para não perder mais um filho da sua velhice, que era Benjamim. Mas aí é onde entra Judá. Olha quem, hein? Viu nas lições passadas? Quem foi Judá? Pois é, aqui o Judá já estava bem maduro e transformado. Ele se dispôs a ser servo para poder garantir o retorno de Benjamim. E mal sabia ele que a prova ia apertar muito mais, porque eles seriam ameaçados de morte, a equipe toda, da próxima prova que José colocaria, que é o copo da adivinhação, o quinto tema. Analisando então o capítulo 44 de Gênesis, podemos chamar isso aí de o arroxo final. O que nós temos em Patriarcas e Profeta é que o fato de José ter usado um copo de adivinhação não significa que acreditasse nisso. Nunca havia pretendido o poder de adivinhação, mas queria fazê-los crer que podia ler seus segredos. Patriarcas e Profetas, página 188 e 189. Viu aqui que a pena inspirada fala o que José queria ver? Queria fazer eles entender astúcia, né? Deus nos orientou através de Cristo a ser simples como as pombas, mas astuto como as serpentes. Queria que eles tivessem essa impressão. Assim José agiu com uma astúcia refinada. E os caras tremer na base. E esse copo, então, de adivinhação, com a joia rara, evidentemente, foi colocado exatamente dentro das coisas de Benjamim na hora deles ir embora. Até então, José não tinha se revelado a eles como irmão. Mas ele queria ver o arroxo final, para saber se realmente eles tinham amadurecido e estavam tratando melhor
esse irmão. Mas antes disso, já tinha feito algo quase tão severo quanto. E eles passaram no teste. Ele arrumou a mesa em ordem de idade e de honra certinho. Só que na mesa de Benjamim ele serviu 5 vezes mais do que para os outros todos. Queria saber se vocês iam olhar de olho torto para Benjamim. Percebe aí o negócio? Tanto que é sério. Mas nesse teste eles passaram com nota 10. Mas aí esse do arroz final agora o bicho pegou. José mandou colocar o cobre de adivinhação nas trouxas de transporte de Benjamim. E teria que virar escravo do Egito aquele que fosse pego roubando no Egito. Podia ter sido executado sumariamente, por lei da época. No mínimo, se tornar escravo daquela nação. Tamanha afronta contra um único governo que estava oferecendo recurso para a sobrevivência do mundo daquela época, daqueles dias. Esse cálice, então, foi só um pretexto para José ver se eles tinham realmente mudado. E, para surpresa dele, Judá imediatamente se oferece no lugar de Benjamim para resolver a questão, para se tornar escravo ou até ser executado, se fosse necessário, e não fazer uma desgraça daquela maior do que a que já tinha passado no passado e que o pai já quase tinha morrido pela primeira desgraça, que foi justamente relacionada com José. E José observando o tempo todo, até aí ele não falou em aramaico com ninguém, ele falou em egípcio o tempo todo. Tinha um intérprete ali traduzindo tudo o tempo todo. E foi nessa hora então que ele teve que sair de perto para chorar. Porque ele percebeu que eles tinham mudado. E quando ele voltou, ele pediu o intérprete para sair, todo mundo para sair, e se revelou aos seus irmãos. Exatamente aí que entramos no 6º tema: eu sou José, seu irmão. Por 2 vezes seguidas, conforme lemos aqui no Gênesis capítulo 45, ele teve que afirmar essa expressão e ainda estender com clareza: aquele que vocês venderam para o Egito. Como vemos no verso 4 do capítulo 45. Aí eles balançaram, caíram com o rosto em terra, cumprindo mais uma vez a profecia de José. Lá da antiguidade. A profecia é essa que foi a gota d'água para levantar o ódio deles para fazer o que fizeram com ele. E o mais bonito de tudo, meus amados irmãos, José em momento algum desejou vingança. José, pela fé que ele alimentava todo o tempo de sua vida, ele entendeu o passo a passo do virar da história do livro da sua vida. Ele entendeu que aquilo era providência divina o tempo todo para trazer esses remanescentes para cá e preparar para que outros remanescentes surgissem, até que passasse pelo Messias e chegasse até mim e você. Ele foi apenas uma peça em todo esse quebra-cabeça, um instrumento na mão de Deus, como eu e você somos hoje, a chamar os remanescentes da atualidade na mesma visão que José foi chamado, que eu e você também somos chamados. Ele entendeu e transmitiu para os seus irmãos aqui nessa ocasião que tudo o que aconteceu, eles não precisavam mais de se culpar, eles já estavam perdoados, e que aquilo tudo foi providência divina para que eles e a nação hebraica pudessem sobreviver no Egito. E eles foram justamente colocados na terra de Gósen, ali no Egito, aonde era a terra mais preciosa que tinha naquela nação. E Faraó simplesmente assinou embaixo, porque José era a segunda voz do Egito. Imagine, irmãos, José preparou carruagens especiais, vigas inclusive, para que esses irmãos fossem buscar toda a tralha, buscar todo o acampamento hebreu daquela época para vir morar em Gósen. Só que quando José morresse, infelizmente, até a chegada de Moisés, o príncipe egípcio, literalmente príncipe egípcio, que como instrumento nas mãos de Deus livraria os hebreus dos 430 anos de opressão, de escravidão egípcia.
e começaria a história do Êxodo. Tudo porque alguém que não abriu mão da fé, em momento algum, entendeu o passo a passo da vontade de Deus na vida dele e do povo de Deus. O sétimo tema, a prova e o escape. Lembra o que Paulo falou em 1 Coríntios 10, 19? Que ninguém é provado além do que é capaz de suportar, e assim mesmo, com toda a prova tem o escape? Pois é. Olha o que diz aqui em Spiritual Gifts, volume 3, página 165. Olha o que a Pena Inspirada diz aqui. José estava satisfeito, provou seus irmãos e viu neles os frutos do verdadeiro arrependimento dos seus pecados. Irmãos, a maturidade espiritual nos enxerga a ver o que as pessoas comuns não vê. Nos enxergam a ser o que as pessoas comuns não são. Nos fazem perceber que nós vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nos dá condições de enxergar os escapes de todas as provas que enfrentamos em nossas vidas. E é com o poder de Deus que temos essa maturidade espiritual e que temos condições de influenciar a outros a ter a mesma visão, a ter o mesmo foco e se preparar para a breve volta de Cristo. Santo Deus, que essa lição fique impregnada em nossas vidas e na prática cotidiana de nossas ações e de nossas escolhas. Santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Prepare-nos para o Teu reino. Encha-nos do Teu poder para que possamos andar com firmeza em nossa fé e jamais titubearmos. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.